Comentar com você neste vídeo sobre o jogador Thiago Cavacheiro, que é o camisa 10, mas que na prática joga como centroavante na equipe do Nacional do Paraguai e que neste momento está na órbita do Flamengo. O Flamengo já teria inclusive feito ali uma proposta, enviado a proposta para a equipe do queridão paraguaio, né? A proposta seria de empréstimo por um ano com opção de compra e o Flamengo entregaria para a equipe paraguaia de cara $600 mil, né? Bom, inicialmente o que se fala é que a equipe do Paraguai teria recusado a oferta, né, porque pretenderia um pouco mais em relação a essa negociação, né? Como é que joga o Mora? Quem é? O Mora, na verdade, é um jogador que já está no Flamengo, né? Como é que joga, na verdade, este menino aí, o Thiago Cavacheiro, né? Se de fato vale a pena o Flamengo fazer essa tentativa pelo Cavacheiro, é jogador que chega para aqui, para compor a base do Flamengo, chega para compor o time titular do Flamengo, enfim, as informações dão conta aqui. As informações dão conta aqui de que ele chegaria para jogar na base e ao mesmo tempo de que ele chegaria para ser utilizado também, se fosse necessário pelo Tite, né? É confuso isso, né? É bem confuso. Isso aí não é uma informação solta, não, isso é informação que vem do Flamengo, que o jogador chegaria para jogar, para ser integrado à base e também para ser utilizado pelo Tite. Isto é de uma confusão, isso é de um amadorismo, se de fato isso é verdade, que é impressionante, né? Ou seja, já está fazendo de tudo aí para que o jogador não se adapte, tá? Ele chega com algo incerto, ele não sabe se ele vai jogar na base, ele não sabe se ele vai jogar no time principal, ele não sabe de nada. Estamos falando de um menino de 19 anos, né? Que tem ali um comportamento um tanto quanto introspectivo, o que atrapalha muito, tá? Você joga lá um bebê no Rio de Janeiro, um bebê lá no Paraguai, no Rio de Janeiro, e você acha que tá tudo bem, né? Josa, mas ali existe no clube, evidentemente, né, um pessoal que trata dessa questão, a recepção ao atleta, o cuidado com o atleta que chega. Mentira, não tem nada. E esse é o problema, porque deveria ter. Porque deveria, evidentemente, ter uma equipe para fazer esse trabalho. O que eu chamo sempre de equipe de recepção ao reforço, né? Que não significa só ir buscar no aeroporto, né? Mas também recepcionar os efeitos colaterais que ele apresenta, né, claramente, né? E saber lidar com esses efeitos colaterais, né? Mas como é que joga o menino? Você tá falando um monte de coisa aí. Como é que joga um garoto aí? É bom mesmo? Vale a pena? O Flamengo faz bem em buscar esse jogador? Outra coisa, o Flamengo parece mapear, neste momento, o mercado sul-americano, né? Não. Parece mapear o mercado paraguaio, né? Que já chegou o Moura, né? Agora o Cavacheiro, né? Tem algum problema nisso? Não. O problema é quando esse mapeamento fica só no Paraguai, né? Aí tem problema, né? Porque o Paraguai não é o lugar onde vai sair os melhores craques aqui do futebol da América do Sul, como a gente sabe, né? Eventualmente vai ser um jogador bom lá, é um outro ali também, enfim, mas não é um lugar, assim, já encontramos um Moura, né? Aí vai ter outro também muito bom, numa faixa etária parecida, é isso, lá no Paraguai. Ok. Aí tá jogando no Cerro Porteño, ele tá jogando no Olímpia. Não, tá jogando no queridão Paraguai, no Nacional. Pois bem, os melhores jogadores dessas equipes aí menores, né? Geralmente eles são recrutados pelo Nacional, pelo Olímpia e pelo Libertad. Há ofertas constantes aos jogadores bons da base desses clubes pequenos lá do Paraguai, para que eles integrem a base do Libertad, Cerro Porteño e Olímpia. Tá? Ainda que o Nacional historicamente seja uma equipe importante no futebol paraguaio, mas o Queridão se configura como um time bem pequeno aí nessas últimas décadas, né? Vamos lá? Então, como é que joga o menino, o Thiago Cavacheiro? Vale a pena? Vamos lá, gente. De novo, quanto à questão do Flamengo, de buscar jogadores jovens na América do Sul, se ampliar, evidentemente, para outros países da América do Sul, saindo claramente aqui, saindo lá do Paraguai, tá perfeito. Não tá errado, não. Tá correto. Tá? Pode buscar esses jogadores nesses locais e pode também buscar jogadores interessantes e muito jovens em locais aqui do Brasil também, né? Tá faltando um trabalho no Flamengo de recrutamento aí, em locais como o Nordeste, já vem falando disso há algum tempo, né? Tem muita coisa para ser feita na gestão, né? Estamos agora numa situação de pleito, que já começa a pipocar lá na Gávea, né? O que significa que talvez as melhores decisões fiquem para a próxima gestão, né? Vamos lá. E aí, além disso, a gente tem um problema aí que é a questão de que das necessidades da equipe principal. Porque a equipe principal é que dirige o barco, né? Que toca esse barco aí, né? Para frente. E o Flamengo está precisando de reposição, sim. E não está
enfim, não está sendo muito assertivo aí nessa questão aí, né? Precisa buscar jogadores interessantes, precisa buscar laterais, precisa buscar centroavante, mesmo que seja um centroavante ali para no último tempo esquentar o banco ali pro Pedro, né? O Gabigol tá nessa, vai, não vai, vou, não vou, se insinuando todo cheio de sinal aí, enfim, parece que tá muito superstar, tá bem complicado. Eu, sinceramente, gente, é um debate complicado com a torcida do Flamengo esse, né? Eu acho que assim, o jogador não pode se colocar acima do clube não, né? Então, enfim, o clube, o Flamengo é o Flamengo do Zico, né? Outro dia eu tava falando com os amigos meus sobre os jogadores do Flamengo da década de 80, meu Deus do céu, né? Era difícil, né? Aquele ataque, aquele meio de campo do Flamengo, Adílio, Andrade, Zico, na frente Lico, nossa, Tita, pelo amor de Deus. Era um negócio assim assustador. Nunes, né? Fazedor de gols também. Não faltava grandes jogadores, né? Bom, vamos falar então sobre o menino aí, né? O Cavachero, que eu tô enrolando muito aqui, né? Característica desse jogador, o Thiago Cavachero, ele é muito rápido, tem 1,68 m, né? Quando falaram dele pra mim, eu dei uma olhada rapidamente nele. Naquela ocasião chegaram um vídeo pra mim. O vídeo não era muito bom, né? Inclusive a qualidade do vídeo não era muito bom. Então, assim, não tive grande impressão dele não. Posteriormente, ele começou a me impressionar um pouquinho, né? Sendo um jogador com algumas boas características, como por exemplo, uma chegada muito rápida à área, né? Um jogador, um centroavante de fora da área, um centroavante que rompe muito bem a área, né? Chega com velocidade, penetra na área assim, em condição de muita velocidade. E em condição favorável em relação aos defensores. Ok. Quando ele está diante dos marcadores, ele tem uma certa dificuldade. Ok? Ele apresenta uma dificuldade para saber solucionar o problema. Quando ele recebe e está na disputa, na velocidade, ele costuma ter certa vantagem. Tá? Ele tem uma chegada muito legal à frente. Se nós pararmos e pensarmos o Michael, que foi contratado pelo Flamengo um tempo atrás, aí, que até hoje as pessoas parecem que nunca entenderam muito bem o que era o Michael no Flamengo. O Michael ele consegue se destacar muito no Flamengo quando o Flamengo, agora não me lembro o técnico, né, começa a jogar como se fosse o Goiás, né? Mas quando o Michael precisou ser um jogador importante para um Flamengo propositivo, o Flamengo que dominava ali o terço final, o Michael teve muita dificuldade, inclusive entrou em depressão. Aliás, um jogador hoje que está no mundo árabe, né, que é extremamente valorizado, super valorizado, eu não entendo o interesse de alguns clubes por esse jogador que, sinceramente, para mim, nunca foi grande coisa, né? Mas, claramente, divide opiniões. Não é que não é grande coisa, gente. Ele é um bom jogador, muito bom jogador, mas para um tipo de jogo específico, sabe? Quando você está falando de um jogador que precisa, que tem ali vários marcadores à sua frente, a equipe jogando ali no terço final, tentando furar o bloqueio defensivo, o Michel é um jogador que tem dificuldade com esse jogo. E não foi por isso que ele se destacou no Goiás. E foi justamente por isso que ele não se destacou tanto no Flamengo, exceto quando o Flamengo passou a ser um time com um jogo bem covardão, jogando bastante atrás, jogando muitas vezes até no contragolpe, né? Qual é o problema com o Thiago Cavachero, na minha opinião? É que mesmo na base do queridão paraguaio, o time paraguaio já jogava dessa maneira, como o Goiás. O time principal também joga dessa maneira, com um jogo bastante retranqueiro e buscando, evidentemente, o contragolpe. Você vai olhar, se você encontrar vídeos do Thiago Cavachero, quando eu falei que eu não gostei muito, não me impressionou muito no vídeo, que me mandaram, o primeiro vídeo que me mandaram dele, né, quando ele ainda ninguém o conhecia aqui no Brasil, era o fato de que no vídeo eu só via esse tipo de jogada. Ou seja, a jogada dele partindo até às vezes no meio de campo, com a bola, correndo e tal, sempre assim, sendo a bola de segurança para o contragolpe da equipe do Nacional. Ora, o Flamengo não se configura para praticar esse tipo de jogo, né? Então estamos falando do jogador que ele pode perfeitamente ter um destaque também bem amplo, sendo inserido num tipo de jogo do Flamengo mais propositivo, tá? Pode ser, contudo, que ele não tenha esse destaque, ok? A amostra de que ele pode dar sucesso nesse outro tipo de jogo ainda é muito reduzida, porque a gente tem um jogador que talvez tenha obtido algum destaque aí nos últimos anos, justamente em virtude de que ele pratica um tipo de jogo que tem a ver com o seu físico, com a sua condição física e também com a condição e com as características do seu jogo. Ele é um jogador muito adaptado para o jogo do contragolpe, não é um jogador para solucionar problema quando a equipe está dominando lá no terço final, tá? Então, como eu disse, ele pode perfeitamente se adaptar ao jogo do Flamengo e dá muito certo, mas nós não tivemos amostras
ainda significativas para comprovar que isso possa ser possível. Então, nesse sentido, aumenta ainda a aposta, ainda mais a aposta sobre o que pode ser o Cabacheiro para o Flamengo. Tá? Além disso, como eu disse, é um garoto, eu conheço bem, bastante introspectivo em vários aspectos. E aí, isso pode gerar muito problema. Se ele vai para a base, por exemplo, você acha que os jogadores da base vão recebendo muito bem, né? Muito bem, nosso parceiro, tal, não sei o que. Então, ali, meu irmão, é um negócio assim, é um querendo pegar na garganta do outro, assim, na jugular do outro. Aí chega um paraguaio, né? Ok? Então veja, para a base você tem que contratar um jogador que tem no mínimo o nível daqueles que são os melhores da base, ou até mais, ou até um nível melhor. Não um nível parecido com alguns que estão na base do Flamengo, que é o caso na minha opinião. Tá? Então, você tem esse problema aí. E aí você, claramente, se esse jogador chega e for frequentar também a base do time principal, isso não vai acontecer claramente, na minha opinião, mas também isso pode ser um problema, pode gerar até mais ciumeira. Eu acho que esse jogador, se inserido no time do Tite, ele vai ainda mais com a cabeça baixa para o time do Tite, justamente por quê? Porque ele foi contratado e foi para a base. É um menino da base aqui e tal, que foi, enfim, é possível que o Tite olhe para ele como a última opção quando precisar fazer uma substituição. Então veja, não tem nenhum problema de ir no mercado sul-americano, mas se é para buscar um jogador jovem, tem que mapear melhor esse mercado e buscar jogadores com mais qualidade, porque existem, né? Não é um jogador desse, na minha opinião, que possa entregar soluções para o Flamengo assim a priori, tá? Que pode chegar e pode dar muito certo. É um jogador que conduz a bola em velocidade muito bem, né? É um jogador que entra na área com velocidade, muito bem. É um jogador que com o pé direito finaliza com certa qualidade, com o pé esquerdo ele usa o pé esquerdo para caminhar, para apoiar, para mais nada, mas com o pé direito ele até finaliza muito bem. É um jogador que dentro da área não sabe o que está acontecendo. Então, por exemplo, na situação de jogo de escanteio, esquece jogo aéreo, não funciona, não existe. Num cruzamento, uma bola perdida ali dentro da área, geralmente encontra jogadores como Pedro, não vai encontrar este jogador, né, o pequeno, né, jogador paraguaio, aí, pequeno na estatura, né, o pequeno jogador paraguaio, Thiago Cabacheiro, não vai encontrá-lo. Porque ele não é um 9 por excelência, daquele tipo assim, não é um Jardel da vida, que a bola toca nele dentro da área e entra, porque o cara tá sempre no lugar certo. Né? Não é um Pedro, que também tem esse jogo muito eficiente dentro da área. Ele é um jogador que dentro da área, ele fica caçando a bola, ele fica caçando ele mesmo, que até mesmo ele se perde dele mesmo dentro da área. Entende? Então veja, ele pode ser um grande jogador para o Flamengo, mas pelo amor de Deus, quem foi que indicou esse jogador para o Flamengo? E aí a gente fica lembrando que o Flamengo recentemente contratou um jogador paraguaio jovem que tem qualidade, que é o Moura. Aí, provavelmente, quem entregou esse jogador para o Flamengo foi o mesmo, foi a mesma pessoa, a mesma fonte. Tá? Então, sinceramente, gente, olha, eu estou muito decepcionado com os dirigentes do Flamengo, que eu acho que não entendem o que é a grandeza do Flamengo. O Flamengo pode fazer um trabalho espetacular de recrutar jogadores da América do Sul. Agora, vai encontrar jogadores no Paraguai, é isso? 2 jogadores jovens no Paraguai, o jogador do Nacional, né, que o Cerro Porteño nunca pensou em contratar, que o Olímpia nunca pensou em contratar. Tá certo, ele foi para o Sub-23, ok, teve uma temporada interessante aí, né? Agora, e aí ele foi para o Sub-23 do Paraguai e tal, e lá, né, teve altos e baixos, evidentemente. Agora, também teve bom desempenho no momento em que o jogo da equipe do Bolsa Nacional do Uruguai, da equipe do Queridão, acabou funcionando. Esse jogo do contra-golpe funcionou e ele, como intérprete desse jogo, acabou tendo um certo destaque. Isso levou a seleção até Sub-23 da equipe do Nacional. Entende? Quem é que está buscando e entregando esses nomes? É o Sim? É o Sim? É isso? Porque, pelo amor de Deus, né, gente? Com todo o respeito aí, né? Respeito sim, no limite do respeito também, tá? Porque eu conheço muito bem o que está acontecendo ali. Eu conheço muito bem o Sim do Flamengo, ok? Então precisa trabalhar melhor, gente. Não dá para ser desse jeito, tá? É possível sim buscar jogadores aí melhores, jovens, como esse jogador. Esse daí é a promessa da promessa da promessa. Não é perfil para o Flamengo contratar, na minha opinião. O Flamengo é muito gigante, mas muito gigante. O Flamengo é um clube cuja as suas dimensões atuais pode perfeitamente já buscar um jogador jovem que já tem muito destaque num time grande do futebol da América do Sul. Entende? Então, ou seja, um jogador como esse, ele seria recrutado pelo Cerro Porteño, pelo Olímpia e tal, porque ele está jogando absurdamente. Aí o Flamengo vai lá no Olímpia e no Cerro e busca esse jogador. O certo é buscar realmente no Nacional, e não no Cerro ou no Olímpia, né? Mas o Flamengo teria condição de buscar no Cerro, no Olímpia e tal, né? Numa boa. Agora também poderia e deveria buscar no próprio Nacional,
claramente, caso esse jogador seja realmente diferenciado, seja absurdo, e não é. Este é o ponto. Lamento por isso, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras do Flamengo. Mas eu não vou fazer demagogia jamais com essa que é uma das maiores torcidas do mundo, na minha opinião, a maior no mundo, que é a torcida do Flamengo, desse que é um dos maiores clubes do planeta. Jamais vou praticar demagogia, ainda que este vídeo não tenha muitas visualizações. Muito obrigado pela gentileza de ficar comigo neste vídeo até o final.